Vivemos na era da incerteza. As circunstâncias ao nosso redor mudam rapidamente. Esse movimento contínuo afeta toda a nossa vida. Nossos relacionamentos são influenciados. Nós temos que constantemente redimensionar as nossas ações, redirecioná-las. Muitas vezes ficamos frustrados, deprimidos, porque não obtemos resultados que nós esperávamos. Porém, a palavra de Deus nos garante que todo esse grande processo de mudança que nós experimentamos hoje não altera o relacionamento de Deus para conosco. Podemos continuar confiando no seu cuidado, no seu amor, na sua graça salvadora em nossa vida, que é incondicional. Na lição dessa semana, nós estudamos duas situações. A primeira delas, como Deus curou um paralítico em Cafarnaum com um problema físico, emocional e espiritual. A segunda situação que estudamos foi a do profeta Elias, que passava por um processo emocional de grande desgaste e depressão. Em ambos os casos, eles encontraram descanso em Deus. O objetivo da lição desta semana é nos mostrar como Deus atua apesar de nossas limitações, para nos transformar, para nos mudar, para nos dar alento, poder e graça. Por mais deprimidos, tristes e perplexos que estejamos. No primeiro caso do paralítico em Cafarnaum, é interessante que alguns pontos-chave se destacam. Aquele homem se encontrava naquela condição de enfermidade devido ao seu estilo de vida, por causa dos seus pecados. Mas é curioso notarmos a diferença entre a atitude de Jesus e a dos fariseus em relação a ele. Para os fariseus, ele era um pecador que merecia a doença e que não deveria ser curado. Mas a lição abre aqui um parênteses. Ela começa a nos mostrar que enquanto vivermos nesse mundo, seja devido à nossa genética, problemas ambientais, resultado de acidentes, porque estamos num grande conflito entre Cristo e Satanás, no mundo de pecado. Enquanto estivermos nessa terra, não temos a garantia eterna de saúde. A atual pandemia está nos mostrando isso. Temos hoje dois tipos de vítimas. As vítimas salvas, aquelas que foram vítimas da Covid, mas se prepararam para o reino de Deus, e aquelas que não se prepararam e não estarão no reino de Deus. Assim, a grande diferença está no nosso relacionamento com Deus. Porque enquanto estivermos nesse mundo, todos nós sofreremos problemas, lutas e dificuldades. A grande notícia que temos é que podemos entrar no descanso de Deus, estando doentes ou saudáveis. No ministério de Jesus, voltando à história do paralítico, as pessoas encontravam descanso para a sua alma, porque através de uma palavra, de um simples toque, Jesus curava crianças, adultos, ricos, pobres, curava todos indistintamente. Ninguém estava fora do seu alcance. Assim, ao ver aquele paralítico, a sua fé, Jesus viu ali uma oportunidade de ministrar cura, não apenas física, mas espiritual. Assim, ele foi diretamente à origem do problema. O paralítico sentia mais o peso da sua culpa, dos seus pecados, do que o peso da doença. Assim, Jesus primeiro ofereceu-lhe o perdão, ofereceu-lhe a cura espiritual. Ao perdoar os seus pecados, deu-lhe alívio espiritual. Em seguida, Jesus o curou da paralisia. E assim, em seu poder, ele mostrou que estava acima do pecado, de suas consequências, de seus resultados. Não há nenhum lugar, nenhuma situação em que nos encontremos que sejamos fora do alcance da mão poderosa de Deus. Deus deseja nos curar das nossas enfermidades, não apenas as físicas, mas acima de tudo as espirituais. Nós podemos descansar na certeza de que Ele está ao nosso lado para nos ajudar, para nos atender, para perdoar os nossos pecados e para curar as nossas doenças. Essa é a lição que aprendemos da história da cura do paralítico. O segundo caso tratado na lição desta semana foi a situação de Elias.
por cansaço, por esgotamento emocional, no final do seu ministério, Elias enfrentou uma grande e profunda depressão. Acabe e sua ímpia esposa pagã Jezabel reinavam em Israel, o reino do norte, e haviam levado o povo a uma grande apostasia. Elias reuniu a multidão no Monte Carmelo e, após oferecer um sacrifício ao Senhor, desceu fogo do céu, consumiu o sacrifício, numa demonstração do poder de Deus, que o Senhor era o único e grande Deus. O povo reconheceu isso. E diante daquele milagre, agora Elias determinou que os sacerdotes de Baal fossem mortos pelo povo. 450 sacerdotes de Baal foram mortos naquele dia. Ao final do dia, Elias estava fisicamente exausto. Ele estava num grande desgaste emocional. Ele havia passado por um episódio traumático, a morte dos profetas de Baal. E agora ele estava naquilo que nós chamamos de estresse pós-traumático. E nesse momento tão difícil, ele recebe um mensageiro de Jezabel. O mensageiro diz a ele o seguinte: amanhã, a esta hora, você também estará morto. Diante daquela pressão e daquele momento, Elias vê diante de si como que um gatilho, e Elias torna-se deprimido. A lição destaca, e abre aqui mais um parênteses, de que os filhos de Deus, através dos séculos, lutaram muitas vezes, por mais fiéis que fossem, contra a depressão. O livro de Salmos nos dá uma demonstração disso. Após um longo período de sofrimento, de dor, de problemas, após algum trauma especial, os filhos de Deus viveram no passado. Não por falta de fé, não por falta de confiança em Deus, eles enfrentaram problemas de depressão. Por quê? Todos nós temos um limite físico e mental, emocional ao sofrimento. Quando esse limite é ultrapassado, nós entramos em crise, entramos em depressão. Nós ficamos doentes. Muitas vezes, para fugir dessa depressão, no mundo tumultuado em que vivemos, nós dormimos demais, comemos demais, trabalhamos demais, mudamos de casa, de amigos, de trabalho. Fugimos da situação, em vez de resolvermos o problema. O que Elias fez? A Bíblia diz que Elias começou a correr, tentando fugir daquela situação. Ele partiu do Monte Carmelo no norte para Berseba no sul. Ali, ele caminhou mais um dia ali, no deserto. Porém, ele já estava cansado demais para continuar a sua jornada. Assim parou debaixo de uma árvore. Debaixo daquela árvore, ele começou a meditar. E ele foi tomado de um doloroso sentimento de culpa. Nas suas reflexões, ele pensou: eu abandonei o reino de Israel. Agora que os profetas de Baal já estão mortos, será que eu não deveria enfrentar a oposição de Acabe e Jezabel, ajudar aquele povo que confiou em mim, que reconheceu no Deus verdadeiro? Assim, Elias sentiu-se como realmente ele era, fraco. Ele disse: eu fugi, eu não devia ter fugido. Aquela situação provocou nele uma profunda depressão. Ele havia corrido durante alguns dias, mas finalmente ele parou. E quando ele parou, naquele momento, ele resolve orar ao Senhor. Só que uma oração muito diferente daquela que ele havia feito no Monte Carmelo, que havia sido uma oração de fé, de poder. Não. Ele agora fez uma oração curta, simples, de desespero. E Elias ora ao Senhor dizendo o seguinte: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Por vezes, a depressão nos assalta. Tudo parece sombrio para nós. Começamos a pensar que a vida não compensa mais, de que morrer seria melhor do que viver. Foi esse o sentimento, foi essa sensação de Elias. Depois de muitas realizações na vida, ele pensou: meus melhores dias já acabaram. Ele já era agora idoso. Ele diz: agora é o fim da minha vida. Porém, a boa notícia que nós temos na palavra de Deus é que Deus, o grande médico, não abandonou e nem condenou Elias naquele dia.
Às vezes Deus tem que esperar nós pararmos de correr para poder, sem que nós sujamos, intervir em nosso socorro. Porque Ele entende melhor do que nós aquilo que nós enfrentamos quando estamos em depressão. Em sua graça salvadora, a sua mão estendida a nós. Quando Elias parou de correr, ele apresentou a Deus os seus fardos e foi atendido. Durante 2 dias, o Senhor enviou um anjo para cuidar dele, com água, com alimento. E agora recebe uma nova ordem, caminhar de novo. Mas agora caminhar direcionado por Deus. Caminhar rumo ao Monte Horebe, porque ali o Senhor deveria encontrar-se com ele. Elias não tinha mais nem energias para continuar o caminho. Por isso, o Senhor lhe concedeu forças e energia para ir até o Monte Horebe. Assim como Elias, nós às vezes precisamos parar de correr. Temos que correr para Deus, elevarmos a Ele as nossas preces, buscarmos o seu poder, da sua graça. E ali no Monte Horebe, Elias pôde ouvir a confortadora voz de Deus, sentir a sua presença junto a ele. Dias melhores estavam para vir a Elias. E o Senhor lhe disse: você vai ungir um rei na Síria, outro em Israel. E eu escolhi Eliseu como seu substituto para continuar a sua obra profética. E mais, Elias, eu tenho 7.000 em Israel que não dobraram os seus joelhos a Baal. Fique tranquilo, o seu trabalho valeu a pena. Existem frutos no seu trabalho e você será recompensado. A vida de Elias na terra foi extraordinária. Extraordinária no seu final. Deus enviou uma carruagem de fogo que tomou o profeta e o transladou para o céu sem experimentar a morte. Enfim, a experiência, a história de Elias nos mostra que se eu e você enfrentamos cansaço emocional, sentimos desgastados pelos sucessivos problemas que enfrentamos em nossa vida, mesmo quando estamos desanimados e preocupados, mesmo quando não vemos com clareza o futuro, há uma promessa de Deus. Há um texto maravilhoso no final da lição que diz: continuem olhando para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-se da força de Deus. Avancem resolutos, como se cada uma das orações feitas tivessem sido acolhidas pelo trono de Deus e atendida por aquele cujas promessas não falham jamais. Prossigam no caminho, virá a luz, a clara luz da sua presença. Quando isso acontecer, aí você e eu estaremos livres para descansar nas bênçãos, nas promessas de Deus.